se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Boa noite, amados irmãos, saúdo a todos, na paz e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Onde você estiver nesse momento, no seu lar, em qualquer lugar que esteja nos acompanhando, que você tenha em mente, nesse dia do Senhor, que nós possamos cultuá-lo, mesmo cada um à distância, cada um no recôndito do seu lar, que nós possamos ter em mente que é o dia do Senhor e por isso nós devemos estar adorando na beleza da sua santidade. Quero ler o livro de Salmos 37, os versos de 3 ao 6, e depois o 8 e o 9. Salmo 37, do 3 ao 6, depois 8 e 9. Aquele que estiver com a sua Bíblia aí, nos acompanhe na leitura que faremos. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. 8 e 9. Deixa ir, abandona o furor, não tem pacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Nesses dias que estamos atravessando, que a humanidade inteira está passando com tantas dificuldades, com tantas incertezas, com tantos medos, com momentos de incertezas, quando a fé é provada, quando necessitamos mais e mais de buscar a Deus, que nós possamos aprender muito com esses dias, que nós possamos refletir a respeito da falta que estamos sentindo da casa de Deus. Assim como o povo de Israel foi desafiado a cantar lá na Babilônia, e eles clamaram: como podemos cantar, como podemos ter alegria longe da nossa terra, mas que nós possamos confiar que logo, logo estaremos todos novamente unidos aqui, para juntos adorarmos a Deus, que nesse instante, mesmo longe, à distância, mas online, possamos adorar esse grande Deus, sabendo que Ele está no controle de todas essas coisas, tudo Ele faz para a honra e glória do seu nome e para nos ensinar. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos alimente da tua palavra. Como diz o Salmo, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mesmo nesses dias, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nessa esperança, vamos iniciar este culto mais uma vez, com uma oração de confissão
Que Deus nos abençoe nesse momento tão precioso. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós somos merecedores, ó Deus, de qualquer graça, de qualquer bondade, de qualquer amor vindo da Tua parte, Senhor. Confessamos que somos, ó Pai, pecadores, miseráveis, que não merecemos nada de Ti. Mas também, ó Pai, sabemos que as Tuas misericórdias não têm fim, ó Pai, que o Teu amor é grande, que o Senhor nos escolheu lá na eternidade, ó Deus, e nos salvou. E mesmo, ó Deus, conhecendo a nossa fraqueza, o Senhor nos ama e continua a nos amar. Nesses dias difíceis, ó Pai, nós queremos, ó Pai, aprender com tudo isso que estamos passando, ó Pai, a Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique de todo o pecado, ó Pai. E que assim nós possamos dar exemplos de fé, testemunhar do Teu nome e possamos Te adorar em espírito e em verdade. Fica, pois, conosco nesse instante, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Suplicamos-Te, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nesse instante, faremos a leitura bíblica do Salmo de número 25. Abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus nesse instante e leiamos este Salmo de Davi. A Ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Que Deus abençoe a leitura da Sua palavra realizada nesse instante. Adoremos ao nosso Deus com o cântico do hino 154, Segurança e Paz. Onde você estiver,
entoe ao Senhor de coração nesse instante. Amém. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, que ao meu lado vês. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Nesse momento vamos mais uma vez falar com nosso Deus, uma oração de adoração ao seu bendito nome. Santíssimo, eterno e amoroso Pai, o Senhor que é um Deus grande, poderoso, um Deus soberano, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Nesse instante, ó Pai, que estamos, ó Pai, te adorando em espírito e em verdade, queremos render-te graça por todas as tuas maravilhas, por todos os benefícios, ó Pai, que tens nos dado. Amém. Pelo teu amor, a tua misericórdia, ó Pai, pelo sustento, pela saúde, ó Pai, nesses dias difíceis que atravessamos. Que a nossa esperança esteja unicamente em Ti, ó Pai. Amém. Sabendo que todas essas coisas, ó Pai, estão no teu controle. Tudo, ó Pai, é determinado por Ti. Tudo, ó Pai, tem o propósito de nos ensinar e que possamos sair, ó Pai, disto mais fortalecidos no Teu nome grandioso, nas Tuas muitas misericórdias e no Teu amor, ó Pai.
e assim possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Nos abençoe, Deus grandioso, nos abençoe, Pai de misericórdia, nos assista em cada momento de nossas vidas. Nós te suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, agora no Salmo de número 107. Convido mais uma vez você a abrir a palavra de Deus nesse instante e nos acompanhar neste Salmo de número 107. Leremos os versos 1 a 8, depois o 15, 21 e o 31. Salmo 107, de 1 a 8 primeiro. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentes, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora o verso de número 15, que diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O 21, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O 31, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que possamos render graças ao nosso Deus por sua bondade para conosco. Nesse instante, convido a todos a adorarmos mais uma vez ao nosso Deus com o hino de número 146, a segurança do crente. Todos a uma só voz, onde estiver você, adorando a Deus nesse instante, cantemos este hino. E nesse instante, queremos lembrar a todos os irmãos e a todos aqueles que nos ouvem. Nós, nesses dias de confinamento, não temos reunidos presencialmente. E por isso, nesse instante, é o instante propício, quando se estivéssemos presencialmente aqui, traríamos nossos dízimos e ofertas no gasofilácio, mas devido à impossibilidade, estamos alertando os nossos irmãos, pedindo àqueles que têm os seus dízimos, aqueles que desejam fazer a sua oferta, para que o façam através da internet, através de transferência, através mesmo de depósito bancário, ou se você não tiver nenhuma possibilidade dessas, que você entre em contato conosco, com a junta diaconal, que a gente vai providenciar uma forma de você não deixar de dar o seu dízimo, de entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Estamos confinados, mas mesmo assim as dívidas da igreja não têm confinamento, elas continuam. Por isso necessitamos das misericórdias de Deus, que Ele sustenta a tua igreja, e que você seja bênção, que você faça a sua oferta, coloque os seus dízimos à disposição do Senhor, para que Ele assim abençoe a sua igreja. Vamos entoar então nesse instante o hino de número 146, a segurança do crente.
Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, de gratidão pelo cuidado de Deus, pelo seu sustento em nossas vidas, pelo sustento do seu povo e também pelo sustento da sua casa, que Ele sempre é fiel para conosco. Oremos uma oração de gratidão, nosso Deus. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui nesse instante, ó Deus, para te adorar, para te louvar, ó Deus, para te agradecer especialmente por tua bondade para conosco. Te agradecer, ó Pai, pelo teu sustento, porque o Senhor, nesses dias difíceis, ó Pai, tem nos provado, tem nos abençoado, ó Pai, tem nos sustentado, ó Pai. E te agradecemos pela tua igreja também, ó Pai, a qual o Senhor tem sustentado pelas tuas muitas misericórdias. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai, nesse instante, por cada vida, ó Pai, da tua igreja que tem, ó Pai, tido o seu trabalho, tem tido os seus recursos, ó Deus, o seu ganho, mesmo nesses dias difíceis que estamos atravessando, ó Pai, e de coração tem ofertado a Ti para o sustento da Tua obra, da Tua casa. E que nós, ó Deus, a liderança da Tua igreja, ó Pai, saiba administrar esse dinheiro com sabedoria vinda de Ti, ó Pai. E muito obrigado por tudo, pela Tua provisão. Muito obrigado, Deus, pelo nosso lar, pelas nossas famílias, pela saúde, ó Deus, de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continue a nos abençoar, derramar Tua graça sobre cada um de nós. E, ó Deus, nesse instante, ó Pai, quando nos aproximamos do momento, ó Pai, em que vamos ouvir a Tua palavra, queremos Te pedir, Te suplicar a Tua bênção e a Tua direção, para que possamos ser, ó Deus, agraciados, ó Deus, com a palavra que venha de encontro às nossas necessidades e sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos. Amém. Amém. Amém.
Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, mais uma vez, no Salmo de número 89. Salmo de número 89, leremos os versos de 1 a 8. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para entendermos a sua palavra. Vamos entoar o cântico de número 148, oração noturna. Mais uma vez, adoremos ao nosso Deus com todo o espírito de adoração. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador.
sem perturbação. Amém. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos nessa noite com a maravilhosa graça de Cristo Jesus. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra do Senhor no texto de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 3, do verso 19 até o verso de número 26. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto daqui a pouco. Eu quero apenas fazer uma introdução para que você entenda o sentido do texto. Ainda parece um pesadelo o que nós estamos vivendo, mas é real. Esse vírus e a sua propagação é o assunto de todos os dias, de todos os jornais, de todas as horas. É o assunto que é comentado em qualquer lugar. Sair às ruas, ir ao mercado, ver as pessoas, parece que tem sido algo bastante estranho nesses dias. Alguns começam a falar em provisão material para os meses, as semanas seguintes. Já se fala em demissões, já se fala em empresas fechando as portas, já se fala nos trabalhadores informais passando necessidade. O governo está aprovando uma ajuda emergencial a essas pessoas. A economia começa a apresentar sinais de uma leve recessão. E se tudo isso não bastasse, o número de casos de morte no Brasil tem aumentado a cada dia. O cenário, meus irmãos, não é um cenário muito promissor, infelizmente. E no meio disso tudo está a Igreja de Cristo, os crentes em Cristo Jesus. E os crentes também sofrem. Os crentes não estão imunes a absolutamente nada. Os crentes também ficam doentes. Os crentes também morrem. Crentes também podem perder os seus empregos. E alguns já estão sofrendo com isso. Crentes também ficam confinados, ficam isolados, também enfrentam lutas emocionais dentro das suas casas. Os templos estão com as suas portas fechadas. Neste momento nós estamos aqui adorando ao Senhor, eu, meu presbítero Eldo, irmãos que estão aqui nos ajudando na transmissão, no som, mas como os irmãos podem ver, as câmeras podem mostrar, o nosso templo está completamente vazio. Isso é lamentável, meus irmãos, é muito triste. É de fazer o nosso coração chorar ao olharmos para o santuário, para o lugar reservado ao culto e vê-lo assim. O fato é que nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Mas a grande pergunta é: será que pode haver alguma esperança para nós? Será que pode haver alguma esperança para o povo de Deus? Aquele povo que clama pelo nome do Senhor, como vimos no domingo passado, se o meu povo que se chama pelo meu nome? Qual é a esperança que nós temos? E a resposta é sim, nós temos esperança. Há uma grande esperança para nós, o povo de Deus, o povo da aliança.
Jeremias, o autor do livro que nós vamos ler, ele também viveu num período muito conturbado. Jeremias foi chamado de o profeta chorão, por causa das suas muitas lamentações. Este livro, ele é chamado de Lamentações, porque esse é o assunto aqui. Jeremias está lamentando, chorando. Embora o título que nós temos para esse livro seja Lamentações, o título de fato original é a palavra como. É a primeira palavra que aparece no livro, lá no capítulo 1, verso 1. O livro introduz assim: como já solitária a cidade outrora populosa. Esse é o título do livro em hebraico. Esse título Lamentações foi dado depois do exílio babilônico. E por que o título seria como? É como se Jeremias estivesse dizendo: como é que Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, está permitindo tamanha destruição e tamanho sofrimento? Como é que Deus, sendo tão santo e tão grande, Deus pode fazer isso? Deus pode permitir isso? Mas como nós sabemos, o povo de Israel, ele havia quebrado a aliança com Deus. E por isso o Senhor mesmo levantou uma grande nação ímpia, a nação babilônica, através de um líder chamado Nabucodonosor, para invadir Jerusalém e para levar o seu povo cativo por 70 anos. Deus estava disciplinando o seu povo. Jerusalém sucumbiu no ano 586 a.C., nas mãos de uma grande nação inimiga, os babilônicos. E esse período, ele é conhecido como o período do cativeiro babilônico. São 70 anos de muito sofrimento. Se você está triste porque não pode vir à igreja, não pode vir ao templo, porque ele está de portas fechadas, imagine Jeremias, o profeta, que viu aquela grande destruição em Jerusalém. Ele viu tudo destruído, os muros derribados, as casas queimadas, o templo destruído. Imagine o sofrimento do profeta Jeremias. Hoje talvez você já tenha visto isso, ou os judeus, quando os judeus vão àquele muro chamado de o Muro das Lamentações, os judeus ficam ali diante daquele muro e eles inclinam a sua cabeça para frente e para trás, para frente e para trás. Naquele momento eles estão ali lendo trechos justamente do livro de Lamentações, recitando trechos. Isso aqui na verdade é um poema, especialmente o capítulo 3 é um poema sobre a destruição, um poema de lamento. E ali os judeus, eles choram, eles derramam as suas lágrimas e muitas vezes eles beijam o muro como sinal de lamento pela queda de Jerusalém. Mas essa noite nós vamos olhar para essa passagem de Jeremias capítulo 3. Nós vamos ver a oração de Jeremias, aquilo que ele traz ao seu coração, que pode também dar esperança a ele e que pode dar esperança a nós também. Vamos então agora ler a palavra do Senhor. Vamos ler esse trecho da oração de Jeremias. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.
bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, depois do seu profundo lamento, capítulo 3, de 1 até o verso 20, perceba que no início da oração, Jeremias ele pergunta a si mesmo o que poderia lhe dar esperança. E Jeremias então resolve trazer ao seu coração aquilo que poderia lhe encher de esperança no meio de todo aquele sofrimento, no meio de todo aquele caos. E quando ele faz isso, ele se recorda de 3 grandes atributos de Deus. Meus queridos irmãos, assim como aquela lembrança trouxe esperança ao coração do profeta Jeremias, naquele dia de tristeza, de caos, de crise, eu tenho certeza que esta mesma recordação de Jeremias pode trazer esperança ao nosso coração nesses tempos também. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor, nesse momento, nos dê clareza, nos dê compreensão da sua palavra e fale ao nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos diante da tua santa palavra e nós cremos que ela é verdade, ela é inerrante, infalível, ela é suficiente e eficiente para todas as coisas. Pedimos-te, ó Deus, que a tua palavra fale poderosamente ao nosso coração neste momento. Onde quer, Senhor, que nós estejamos, onde quer, ó Deus, que nós estejamos reunidos em família, ou quem sabe sozinhos, que a tua palavra, Senhor, possa falar profundamente aos nossos corações. Que o teu Espírito, Senhor, possa gravar esta palavra com letras maiúsculas e letras vivas no nosso coração, Senhor. Fala, Deus, conosco nesse momento. Abençoa, Senhor, e usa o teu servo para a honra e para a glória do teu nome e para a edificação do teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que Jeremias trouxe ao seu coração para lhe dar esperança está nos versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lembre-se que o contexto é uma dura disciplina de Deus sobre o seu povo. Israel havia pecado contra o Senhor, Israel havia quebrado a lei, andado após os falsos deuses, e Deus então está pesando a sua mão sobre o seu povo eleito. Era uma disciplina muito dura. Seriam 70 anos do cativeiro babilônico. Seria um tempo de muito sofrimento, de muita angústia. E eu gostaria depois, juntamente com a tua família, que você meditasse nesse livro como um todo. E você vai perceber quão grande é o sofrimento que aquele povo está enfrentando no cativeiro. Jeremias está escrevendo esse livro basicamente 10 anos depois de ter se iniciado o cativeiro babilônico. Então Jeremias, ele viu o antes, ele viu o momento da destruição e ele está vendo depois o momento do cativeiro. E a lembrança que ele tem, quando ele está ali no meio daquele cativeiro, e ele olha de um lado, é um povo estranho, do outro lado uma nação estranha, e Jeremias traz à sua memória que Deus é um Deus misericordioso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As tuas misericórdias, Senhor. Algumas traduções usam a expressão o teu amor leal ou a tua compaixão. É como se Jeremias estivesse dizendo, Senhor, o teu amor, a tua compaixão é a causa de não sermos consumidos. E eu creio que de fato é uma tradução que se encaixa muito bem, uma vez que o amor é a base de todas as coisas. O amor incondicional, soberano, eterno, imutável de Deus é a base de todas as coisas. Esse amor era a razão de Deus não ter destruído o seu povo. Deus poderia simplesmente ter destruído todos durante a invasão de Nabucodonosor, mas Deus não fez. Ele manteve, ele susteve o seu povo.
Assim, Deus poderia já ter destruído esse mundo quebrado, corrompido no pecado, mas Deus ainda não fez. E Deus não fez por amor ao seu povo eleito. O amor de Deus, meus irmãos, ele é renovado no nosso coração dia a dia, a cada manhã. Embora o pecador não mereça absolutamente nada, mesmo assim, Deus revela o seu amor nas pequenas e nas grandes coisas. Apesar de todo esse confinamento, apesar dos perigos, dos prejuízos econômicos, Deus continua revelando o seu amor para conosco a cada manhã. Ele nos dá o alimento a cada manhã, Ele nos dá as vestes, Ele nos dá a casa, Deus nos guarda, Deus nos guia, Deus nos dá sabedoria a cada momento para tomarmos as nossas decisões. E se você quiser saber o quanto Deus é misericordiosamente amoroso, por favor, leia e reflita nos 26 versículos do Salmo 136. Em cada um dos versículos daquele salmo, cada um deles fala sobre as misericórdias do Senhor. Portanto, meu querido, a primeira coisa que você deve trazer ao seu coração nesta noite, para te dar esperança, é que as misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã. Em segundo lugar, Jeremias traz ao seu coração um segundo atributo de Deus, a fidelidade do Senhor. Olhe para o versículo 23. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Meu querido irmão, fidelidade é uma palavra simplesmente extraordinária, porque fidelidade tem a ver com firmeza, com estabilidade. Esse é o sentido da palavra hebraica. É alguma coisa firme, alguma coisa que não se abala. Apesar de tudo, aquilo está sempre firme. Um pastor deu uma definição muito interessante de fidelidade, uma simples definição. Ele disse assim: a fidelidade de Deus significa que tudo o que Ele diz, Ele faz e é certo. Ele é 100% confiável, 100% em todo o tempo. Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não vacila, Deus não muda, Deus nunca desaponta o seu povo. Ele diz o que quer dizer e quer dizer o que Ele diz, e portanto Deus faz tudo o que Ele diz que fará. Essa é a melhor definição que eu tenho de fidelidade. Deus é imutável. Deus não muda em tempo algum. Deus é fiel, porque Deus é o Deus da aliança. Deus jamais pode quebrar a sua palavra. As promessas que Deus fez a Abraão, Deus as cumprirá no seu tempo a cada dia. Deus prometeu uma aliança ao seu povo, ou melhor, uma herança ao seu povo, e Deus dará esta herança ao seu povo. A fidelidade de Deus é grande, e isso quer dizer que a fidelidade de Deus não tem limites, não tem limites. Grande Senhor, é a tua fidelidade, diz o profeta Jeremias. Meus irmãos, a Bíblia fala constantemente sobre a fidelidade de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 2, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus é fiel. Ainda no Salmo 89, é o salmo que mais fala da fidelidade de Deus em toda a Bíblia. E se você acompanhar comigo, há várias passagens, vários versículos que falam sobre essa grande fidelidade de Deus. Versículo 1, cantarei para sempre, ó Deus, as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Versículo 2,
Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Ainda no versículo de número 5, celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos, isto é, no meio do teu povo, a tua fidelidade. Ainda o versículo 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti. Versículo de número 24, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e o meu nome crescerá o seu poder. E por fim, versículo de número 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Você percebeu o quanto Deus é fiel? Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todas as circunstâncias. Ele é fiel nas pequenas e nas grandes coisas, porque Deus não muda. O apóstolo Tiago disse que em Deus não pode haver mudança, nem sombra alguma, nem variação alguma de mudança, porque Deus ele é imutável. Mas eu quero mostrar a você ainda mais uma passagem extraordinária. A segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo resumiu de maneira muito perfeita essa fidelidade de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando nós somos pecadores, mesmo quando nós erramos, Deus continua sendo fiel, porque Deus é imutável. E é isso que você tem que fazer, irmão. Você tem que esperar na fidelidade de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, creia e descanse no fato de que Deus continua sendo fiel. Ele não muda e nunca mudará. Por isso, Ele há de cumprir todas as suas promessas na vida do seu povo. Meu querido irmão, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Ou você crê nisso, ou você crê que Deus é fiel e que Deus não muda, e que Ele vai cumprir as suas promessas, ou você sucumbirá ante a esse caos e essas incertezas. Creia nisso, meu irmão. Creia que Deus é fiel. Deus não muda. Em terceiro e último lugar, Jeremias traz ao seu coração mais um elemento que pode lhe dar esperança. Versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias agora traz ao seu coração um terceiro atributo de Deus. Ele falou das misericórdias, ele falou da fidelidade, e agora ele fala da bondade do Senhor. Deus é bom, Deus é benéfico, Deus é agradável, Deus é muito bom, segundo diz o profeta Jeremias. Jeremias diz que Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, diz o versículo 25. Deus manifesta a sua bondade em todo o tempo e do seu modo. O salmista no Salmo 27, versículo 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus é bom. E Deus ele revela a sua bondade, dia após dia, manhã após manhã, nas pequenas e nas grandes coisas. A bondade do Senhor, meus irmãos, se manifesta nesse mundo de muitas formas. A bondade do Senhor é multicor, ela se manifesta de todos os modos. O Salmo 33, versículo 5 diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. O fato de nós respirarmos, o fato de nós andarmos,
o fato de nos alimentarmos, o fato de termos um abrigo, uma casa, uma família, o fato de termos uma igreja, o fato de estarmos adorando a Deus, tudo isso revela a bondade do Senhor a cada dia para conosco. No Salmo 107, nós temos aqui vários versículos que falam da bondade do Senhor, e eu gostaria que você, se possível, acompanhasse na tua Bíblia. Salmo 107, versículo de número 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ele vai repetir essa mesma verdade no verso 15, no verso 21 e no verso 31, como o presbítero Eldo leu. Deus é bom em todo o tempo. E com toda a verdade se tem dito um refrão muito conhecido entre nós. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Seja grato ao Senhor por sua bondade para com a tua vida, meu irmão. Seja grato a Deus pela família que você tem. Seja grato pelo alimento diário. Seja grato pelo cuidado de Deus, pelas misericórdias de Deus. Seja grato por toda a bondade de Deus manifestada na tua vida dia após dia. Eu gostaria de concluir a minha mensagem nesta noite contando a você uma história. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Em 1996, uma revista chamada Cristianismo Hoje, publicada nos Estados Unidos, Christianity Today, uma mulher chamada Susan Shelley, ela contou a sua história, e ela conta que ela era uma diretora de educação cristã de uma igreja em Chicago, quando ela descobriu que estava grávida da sua primeira filha, chamada Mandy. E Mandy nasceu com vários problemas, ela nasceu com microcefalia, o cérebro pequeno. E Susan, ela escreve extensivamente páginas e páginas sobre as convulsões que atacavam Mandy várias vezes ao dia. Ela fala dos remédios constantes que a filha tomava, as muitas visitas ao hospital, as cirurgias pelas quais Mandy passou, as noites que eles passaram sem dormir, as lágrimas que eles derramavam, as tensões que surgiram durante o seu casamento naquele período difícil. E a vida foi seguindo. Dia após dia, Susan e seu marido enfrentavam uma batalha com a sua filha Mandy. De maneira inesperada, Susan descobriu que ela estava novamente grávida. E então, passaram-se algumas semanas e Susan foi ao médico para sua consulta de pré-natal. E, para surpresa de Suzy, o médico disse a ela: esse feto, infelizmente, ele tem uma má formação. A veia aorta se ligou incorretamente, faltando assim partes do cérebro. O feto já estava com o pezinho torto, havia uma fenda palatina e uma série de outros problemas. Era como se o mundo tivesse caído para Susan e seu marido. Então o médico, olhando para aquele casal, disse: eu recomendo a vocês que façam um aborto. E façam isso logo. Não deixe que o feto evolua. Susan e seu marido tiveram que tomar uma decisão. E eles decidiram não fazer o aborto. Eles decidiram levar aquela gestação até o final e aguardar pelo nascimento do bebê.
Chegou o dia do parto. Susan estava com seu marido no hospital. Foram para a sala de cirurgia. Começaram os procedimentos. E de repente nasceu um menino. E as enfermeiras disseram a ela e ao seu marido: você tem um nome para ele? Então Susan respondeu àquelas enfermeiras: sim, eu tenho. Ele vai se chamar Toby. Toby é uma abreviação do nome bíblico Tobias. E Tobias significa Deus é bom. Algum tempo depois, o marido de Susan estava contando a sua história para os alunos da sua faculdade. E o marido de Susan concluiu a sua história com as seguintes palavras. Quero que você preste bem atenção nisso. A vida é difícil e Deus é bom. A vida é difícil e Deus continua sendo bom. A vida é difícil e Deus sempre será bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que nós estamos aprendendo nesta passagem de Lamentações de Jeremias. A vida é difícil e Deus é bom. A vida é difícil e Deus é fiel. A vida é difícil e Deus é misericordioso. Que neste dia, o dia do Senhor, você traga também à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. A vida é difícil. Os dias são difíceis. E Deus continua sendo bom. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, assim como o profeta Jeremias sofreu diante da destruição de Jerusalém e do templo, nós também, Senhor, estamos sofrendo com esses dias de caos e de crise. Estamos sofrendo, ó Deus, por termos que ficar em casa. Estamos sofrendo, ó Deus, por aqueles que estão na linha de frente. Estamos sofrendo, ó Deus, por aqueles que estão doentes, que estão acamados. Mas também estamos sofrendo porque não temos o privilégio, Senhor, de vir à Tua casa e como Teu povo reunido fisicamente adorar o Teu nome. Por isso, Senhor, assim como Tu trouxeste esperança ao coração de Jeremias, nós oramos para que o Senhor também traga esperança ao nosso coração. E que no meio, Senhor, de todo este caos, de todas essas incertezas, nós possamos nos lembrar e nunca nos esquecer de que o Senhor é misericordioso e que o Senhor revela as Tuas misericórdias manhã após manhã. Que nós também possamos nos lembrar, Senhor, de que o Senhor é fiel, o Senhor não muda, o Senhor há de cumprir as Tuas promessas na vida do Teu povo. Que possamos nos lembrar, ó Deus, de que o Senhor é bom. Apesar de todas as lutas, de todo o sofrimento, o Senhor continua sendo bom, e o Senhor sempre será bom, e o Senhor sempre será Deus, a despeito de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, traga esperança ao coração do Teu povo neste dia. Que nós possamos, ó Deus, não olhar as circunstâncias, mas que olhemos para o alto, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, ó Deus, porque
toda a tua misericórdia, toda a tua fidelidade e toda a tua bondade estão revelados na pessoa bendita de Cristo Jesus. É em Cristo que nós temos esperança neste mundo, ó Deus, quebrado pelo pecado. E nós temos a certeza, ó Deus, que nós vamos passar por isso, confiando no Senhor, descansando no Senhor, e que em dentre pouco tempo, Senhor, nós estaremos aqui novamente, louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, Senhor, ouvindo a Tua palavra, tendo comunhão uns com os outros, celebrando a ceia do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a anelar por este dia, mas até que este dia chegue, Senhor, traga esperança ao nosso coração e nos faz lembrar que o Senhor é misericordioso, fiel e bom. Os dias são difíceis, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos entoar neste momento um hino que nos fala da misericórdia, da bondade e da fidelidade de Deus. Vamos louvar ao Senhor, todos juntos. Reúna aí os seus filhos, todos juntos, a uma só voz. Vamos louvar ao Senhor e vamos dizer: o Deus fiel, Tu és fiel, Senhor. Cantemos juntos o hino 32, para a honra e glória do Senhor.
Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome por este momento. Louvado seja o teu nome porque o Senhor é fiel e sempre continuará sendo fiel, dia após dia. Senhor, abençoa o teu povo, onde quer que ele esteja nesse momento. Que a tua bênção, Senhor, chegue sobre cada lar, guardando-nos, protegendo-nos, orientando-nos. Fica, ó Deus, com a tua igreja. Guarda, Senhor, o teu povo espalhado pelo mundo. Guarda, ó Deus, a nossa nação. Tem misericórdia de nós. Faz o milagre, ó Deus, nesta nação, para que ela te reconheça como único e soberano, Senhor. Amém. Abençoa, Deus, os nossos governantes, dando a eles a sabedoria do alto, Senhor. Fica conosco, fortalece a nossa fé e traga, Senhor, ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a maravilhosa graça salvadora de Cristo, o eterno e insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo alcance cada crente e cada lar, espalhado pela face do mundo, hoje e para todos sempre e sempre. Amém, Senhor. Seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Deus dê a todos uma semana abençoada na presença dEle, guardando-nos a cada dia. Amém.